Eu passo a palavra para o Marcelo Anderi. Doutor Marcelo, por favor. Bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer a possibilidade de estar nessa mesa e manifestar com toda honestidade minha surpresa de estar aqui na mesa, porque conheci o professor Marins pessoalmente, já o conheço há muito pelas suas palestras, pelos seus vídeos, em março desse ano, quando estive apresentando o projeto de colégios no qual estou envolvido desde o final do ano passado. Minha formação é médica, eu sou médico, exerço medicina, não tinha nenhum contato direto com a educação, exceto o que eu recebi na minha educação formal, na minha família, mas não tinha direto nenhum contato com a família, com a educação. A partir de agosto do ano passado, comecei a me envolver com uma associação chamada Solar Colégios, com a ideia de promover a educação personalizada, que daqui a pouco eu vou explicar rapidamente o que é. E aí tive agosto, setembro, visitando os colégios fora do país, um deles onde o professor Rafael estava citando, estudou, e daí, por essa razão, para apresentar o projeto e ter uma opinião abalizada do professor Marinho, estivemos conversando em março, quando eu o conheci pessoalmente. Nessa ocasião, entre as milhares de atividades que o professor Marinho desenvolve, ele me falou das cestas para aprender, e eu me convidei, meio cara de pau, para vir aqui em Sorocaba, no Espaço São Bento, para assistir uma aula dessas cestas para aprender. Passados 2 meses, eu recebo um e-mail falando desse evento, e quando eu li o e-mail, eu falei, está me convidando para assistir o evento. Eu falei, bom, vai estar o professor Guerri, o professor Reinaldo Polito. Eu falei, bom, legal, está me convidando para assistir. Comecei a reler, esperamos confirmar a sua presença. Eu voltei para ler o e-mail de novo, um e-mail longo. Eu falei, sendo convidado para falar, o professor Marins não me conhece de fato. E daí me convidou para vir aqui, obviamente não a título pessoal, mas talvez a título das ideias que a Solar Colégios promove. Então, por essa razão, acho que eu estou aqui. Estava conversando com o Max aqui uns minutos antes da gente começar e estava contando para ele que, bom, eu vi as pessoas que estariam na mesa, algumas delas não estavam todas citadas, estava o Max, estava o Guilherme, o professor Marlene, a Jussara. E daí eu estou falando com o Max, que fazia um esforço muito grande para estar no meu carro às 7:55, para ouvir o que ele fala na CBN. Nem sempre eu conseguia estar às 7:55 no carro, sempre eu conseguia, me alegrava muito. E o professor Polito, eu me lembro do primeiro livro que eu li dele, foi exatamente em 87. Eu estava no primeiro ano da Faculdade de Medicina e tinha que fazer uma apresentação num simpósio. Eu estava coordenando uma mesa de medicina. E daí eu fui ver um livro dele, Dicas para apresentar no palestrante. Então, esse foi o primeiro livro que eu li dele. Então, esse nível das pessoas falaram, o que eu vou fazer nessa mesa? Mas aí, estou aqui, então gostaria de falar algumas coisas para vocês, que pensei um pouco em torno do tema que o professor Marins propôs, e que, indubitavelmente, é muito interessante. E estando já na mesa, estava rezando para no seu quinto eu falar, por favor, não conheço absolutamente nada para falar propriamente. Mas vou falar algumas coisas que me ocorreram aqui. Toda hora sai no jornal, ou recentemente saiu no jornal, toda coisa do resultado do IDEB, que o Brasil está super mal, as pessoas não sabem ler, não sabem escrever, não sabem pensar, não sabem fazer problema de matemática, e indubitavelmente isso é um problema grave. Mas existe talvez um outro analfabetismo que é mais grave, que é o analfabetismo moral, que era o que o professor Marinho estava falando no começo, citando exemplos muito vivos da realidade, os outros já citaram também os exemplos muito vivos. Então, como é que a gente pode, de alguma forma, tentar suplantar esse analfabetismo moral? Então, eu queria centrar aqui, rapidamente, vou procurar não exceder os 10, 15 minutos, 3 ideias. A quem cabe educar nos valores, algumas já são repetidas. Que valores é preciso educar e como fazer para educar nesses valores? Obviamente, não pretendo esgotar nenhum dos 3 temas. Queria só alguns flashes de alguns desses 3 aspectos. O primeiro, a quem cabe educar nos valores? Eu diria que o papel prioritário da educação nos valores cabe aos pais.
e secundariamente, supletivamente, aos professores. Nessa metodologia que os nossos colégios fazem e que vão fazer escolar colégios, educação personalizada, uma ideia importantíssima é que os pais têm que ser protagonistas na educação dos filhos. O que acontece? Eu diria que, do ponto de vista prático, é preciso, de alguma forma, ganhar os pais para o processo educativo, para que eles, de fato, sejam participantes do processo educativo dos seus filhos. É claro que isso vai ser muito disparo de uma realidade para outra. Se é num colégio onde eu tenho, nos colégios nos quais eu estou gerenciando alguma coisa, eu tenho um tempo dedicado para os pais fazerem a tutoria com os alunos, e depois a cada 3 meses fazer uma tutoria com os pais, eu tenho já um espaço institucional para que isso aconteça. Eu tenho um contato direto do tutor, do aluno, com os pais, para que alinhem as coisas. Isso não vai acontecer em muitos outros lugares, de fato não acontece em muitos outros lugares, mas existem formas que se possa fazer isso num colégio onde não tem espaço institucional. A maioria de vocês, se não todos, estão na rede pública e não tem esse espaço institucional para isso, mas se pode usar outros artifícios para alinhar a família que se pretende educar também. Então, cabe aos pais em primeiro lugar, e depois aos professores, que muitas vezes vão fazer não só uma tarefa complementar, mas supletiva, porque os pais não educaram esses valores. Daí o papel dos professores é de extrema importância. Então, que formas o professor pode, em primeiro lugar, de alguma forma, formas para ter esse contato com os pais e alinhar nessa tarefa educativa? Eu diria que talvez uma coisa, não sei se existe ainda, na minha época existia, mas talvez exista ainda, recados que se possam mandar para os pais, uma caderneta de alunos, por exemplo. Às vezes o tipo de recado que eu posso mandar é uma forma de alinhar os pais em algum determinado valor que nós estamos insistindo. Eu posso mandar um recado assim, seu filho faltou e não sei o quê. Uma coisa mais ou menos, um Twitter, 40, 60 palavras e uma ordem peremptória. Ou eu posso, de alguma forma, escrever, entendo que seu filho é necessário que ele comece a fazer não sei o quê, e daí essa forma é uma forma de alinhar os pais nessa educação dos valores. Por outro lado, chamar os pais para conversar eventualmente, e não simplesmente para pôr uma reprimenda ou pôr um mau comportamento do aluno, mas se rapidamente posso jogar umas palavrinhas e falar, eu vejo que o seu filho tem um potencial muito grande, por exemplo, na comunicação. Será que não seria importante e fazermos uma proposição afirmativa? Isso pode ganhar os pais para participarem na educação dos seus filhos. Depois, professor como educador de valores. Eu diria aqui que o mais importante, talvez, seja o exemplo. Já foi falado aqui bastante, então não vou me estender nisso. Eu queria falar de 2 exemplos só rapidamente. Acho que um exemplo muito importante que o professor pode dar para os alunos é o de amor ao trabalho. O trabalho tem uma função educativa muito importante. E um professor por natureza talvez não, por vocação, é uma pessoa que valoriza e procura dar o que tem de melhor. A função do professor, o exercício do professor é muito próximo do exercício de uma mãe, que sempre procura dar o melhor. Esse exemplo, a despeito de todas as vicissitudes, de todas as faltas de estrutura que possam existir, é que é pouco, que é complicado, dos alunos não sei quantos, que é verdade, mas a despeito disso, se eu dou um exemplo de amor ao trabalho, isso é uma coisa que faz com que o professor passe a ser um exemplo para os seus alunos, mesmo que eles não consigam perceber ou raciocinar dessa forma, mas ele vê que o professor é um exemplo para mim, um exemplo de amor ao trabalho. Exemplo ligado ao amor ao trabalho, de entusiasmo pela tarefa que realizam. Se o professor vai extremamente desmotivado pelas razões estruturais, ele acaba não conseguindo trazer ninguém atrás de si.
ao contrário, se manifesta entusiasmo, apesar de todas as dificuldades que tem, isso é muito educativo e é um exemplo sempre para os seus alunos. Aquela história que todo mundo com certeza já conhece, né? Eu preciso fazer prevalecer, diante de qualquer vicissitude, de qualquer falta de estrutura, os meus valores pessoais, esses valores que eu faço, as coisas porque eu acredito nelas, é muito importante. Aquela história conhecida, estava um antropólogo, com o professor Marins, observando 3 indivíduos que passavam carregando pedra. Todo mundo conhece essa história, super conhecida. E passou o primeiro fulano carregando uma pedra enorme, um carrinho, uma padiola, e aquele antropólogo perguntou: o que você está fazendo? E o fulano respondeu: você não vê? Estou carregando pedra. E saiu mal-humorado. Passou um segundo carregando igualmente uma pedra igual, e o antropólogo lhe perguntou o que ele estava fazendo. Ele falou: olha, eu estou trabalhando para sustentar a minha família. E passou o terceiro, carregando da mesma forma uma pedra, e o antropólogo novamente fez a mesma pergunta. E ele falou: você não está vendo? Eu estou construindo uma catedral. Então, o ato é o mesmo, mas a motivação é muito diferente. Então, se o professor consegue transmitir para os seus alunos que, a despeito da dificuldade que supõe carregar uma pedra, porque a padiola não tem a rodinha que funciona direito, porque não sei o que for, aqui eu estou construindo uma catedral, isso é um exemplo que cala fundo nos alunos. Isso faz com que o aluno consiga, talvez sem corticalizar, uma palavra médica, mas sem ter a perfeita consciência daquilo, ele consegue entender que eu também, aluno, eu como pessoa, preciso migrar de fazer o que eu gosto para gostar do que eu faço. E esse exemplo é um exemplo muito importante, um valor importante que eu preciso ensinar para os alunos. Então, eu diria que a primeira coisa é o exemplo do professor nesse aspecto. Na minha família, meu pai era advogado, mas era professor universitário também, e minha mãe professor de Estado, já aposentada há muito tempo. Estava comentando, liguei para minha mãe anteontem, moro em São Paulo, onde eu moro, estava conversando com ela, falei que vinha dessa palestra e que eu aceitaria na palestra, porque é uma coisa impressionante. Todo dia dos professores, todo ano, minha mãe recebe delegação de ex-alunos. Minha mãe já está aposentada há 25 anos. Isso é um exemplo, de alguma forma, ela deixou para os seus alunos. Não sei, exemplo de integridade, pelo menos. Um aluno que liga para sua ex-professora de Estado 25 anos depois, é uma coisa que chama atenção. E acho que esse exemplo, a despeito de todas as coisas, pode ser dado, e isso sempre deixa marca nas pessoas. Depois, uma segunda, falando de quem educar, a quem cabe educar, o papel supletivo do professor. Eu diria que não basta só dar o exemplo. O exemplo é fundamental. Mas é preciso repensar na própria atividade educativa. Também aquela historinha super conhecida dos lenhadores, dos livros de motivação sai essa historinha, mas para quem não conhece eu repito, né? Um lenhador já antigo, na cidade, muito conceituado, já velhinho, e daí chega um jovem lenhador que lhe propõe um concurso para quem consegue cortar mais árvores em menos tempo. E o lenhador mais velho fala: não tem sentido, você quer ter a floresta para você, tem aqui, vamos trabalhando, trabalhando. Não, eu quero mostrar que eu sou mais capaz que você. E daí começa aquela competição de quem derruba mais árvore em menos tempo. Quando uma selva, uma floresta pela frente, começam os dois lá, derrubando árvore. E aí, passado 10, 15 minutos, o lenhador mais jovem olha para trás e vê o lenhador mais velho sentado encostado numa árvore. Pô, esse velhinho já era, né? E daí continua com aquele seu ritmo frenético derrubando árvores. E quando chega lá no final da floresta, das árvores que tinha derrubado, já estava o lenhador mais velho, lá já tinha acabado, estava esperando o outro. E ele perguntou: mas eu não entendo, eu olhei para trás várias vezes, o senhor estava sentado, encostado no árvore, mas o senhor chegou aqui antes. Não, eu não estava descansando, eu estava amolando o meu machado. Então, às vezes a gente começa a fazer e não repensa o que a gente está fazendo. Então, vale a pena pensar em como é o meu papel educativo do ponto de vista de virtudes. É necessário pensar isso. Porque não basta, o exemplo é necessário, mas não é o suficiente. É preciso ter intencionalidade em educar nas virtudes.
E para isso é preciso se instrumentalizar também, é preciso pensar. E essa ideia fantástica do professor Marins, e talvez organizar isso para talvez levantar a lebre da necessidade de se educar para educar nas virtudes. Material existe abundante. Se existe uma dissonância entre o que eu estou falando e o que eu vivo, isso é falso, como a Norma falava há pouco, e isso não vai ter nenhuma eficácia. Mas se eu procuro viver esses valores e ao mesmo tempo instrumentalizo para educá-los, eu vou ser muito mais eficaz. Só a título de exemplo, esse livrinho enxergado aí, mas chama A Educação nas Virtudes Humanas e Sua Avaliação, escrito por um educador espanhol. É um livro que fala como educar nas virtudes e vai dando formas de mensurar isso, e é extremamente interessante. Daqui eu vou citar um quadrinho rápido dele. Segundo ponto, em que valores é preciso educar? Isso já saiu bastante. Eu queria talvez só sistematizar algumas ideias. Eu diria que esses valores são valores que fazem com que a pessoa saiba, então tudo que diga respeito a conteúdos e conhecimentos são necessários, são instrumento para aprender as outras coisas. Depois ela saiba fazer, então saber fazer, toda coisa de relacionar as coisas, que falava o Rafael, de ter iniciativa, entra nesse aspecto de saber fazer, então são aptidões. Depois, saber viver, que talvez seja o tema mais próximo do que a gente está falando aqui, todos os valores, as virtudes, e aqui são inúmeros, já foram falando vários, eu não vou entrar nisso aqui. Queria só lembrar de uma coisa, um valor importante para se esquecer muitas vezes, e que engloba uma série de outros, é o valor da amizade. As pessoas têm amigos reais, não só virtuais. Outro dia no Facebook, no mural lá, achando alguns amigos, e saiu uma charge, que não sei se viram ou não, mas era um velório, estava um caixão e 2 pessoas só, o resto da sala totalmente vazia. E daí um comenta para o outro: olha, pelo número de amigos que ele tinha no Facebook, eu achei que tinha mais gente nesse velório aqui. E às vezes as pessoas hoje estão educadas para ter amigos no Facebook, mas não tem nenhum amigo real. Isso é um valor importante que implica uma série de outros valores. A solidariedade, a generosidade, falar a verdade, se sacrificar-se pelo outro, isso está se perdendo. Então, saber fazer, saber viver e saber ser, que é o final de tudo. Essa coerência no que eu faço, essa capacidade de me dirigir para uma finalidade, mesmo que custosa, sabendo fazer o sacrifício, como falou o professor Rafael há pouco, a força de vontade. E eu diria que um aspecto importante desse saber ser é a alegria. Uma pessoa que sabe ser é uma pessoa que é alegre. Se a pessoa é meio macambúzia, se é um cara meio... o Oliver Hardy, o desenho da minha infância, metade do tempo comigo esse desenho, o cara tem uma nuvenzinha preta em cima da cabeça dele. Olha, isso é um problema, ele não sabe viver, ele não sabe ser. Então, eu diria que isso é um fator importante. Para terminar, o terceiro ponto, que é como fazer. Então, a quem compete educar, pais e professores, que valores educar, esses 4 aspectos que eu falava, e como fazer. Não existe um jeito mágico de fazer. Eu diria que talvez a forma de fazê-lo seja, por um lado, ensinar a trabalhar bem. O trabalho bem feito educa muito. Isso vale desde a pré-escola, a educação infantil, até o ensino médio. Então, ensinar a trabalhar bem, valorizar o trabalho bem feito, seja um desenho, seja um rabisco, seja o que for, seja uma redação, seja um trabalho de conclusão de curso. Isso é uma coisa extremamente educativa, acho que é um primeiro aspecto. Segundo aspecto, uma educação personalizada, é o que a Solar Colégio propugna, mas eu diria, respeitar o ritmo de cada um. E, às vezes, uma palavrinha que o professor tem com o aluno, um pequeno comentário, aquilo pode ter um valor enorme e despertar na pessoa um panorama imenso de abrir-se para os valores, de abrir-se para as realidades
as realidades que não perecem. Depois, do ponto de vista operacional, né? O professor Marins comentou no começo aqui, e ele nos mandou a todos nós, mas a todos nós, talvez só para mim, porque não tiveram que ser, talvez, mas esses motivações de sucesso, que vocês devem conhecer, ele mandou Sucesso Alicerçado em Valores, um texto, que fala do que já falou no começo, das 4 virtudes cardeais, essas virtudes que são eixo ao redor do qual giram as outras. Então, eu diria que, do ponto de vista operacional, talvez uma ideia, que sai desse livro aqui do David Sachs, que eu comentei agora, seja, claro, a todos é preciso que a pessoa se eduque, ou que adquira essas virtudes, as 4 virtudes cardeais, também as virtudes teologais, a experiência e caridade, mas de uma forma geral. Para uma criança até os 7 anos, importante, talvez a virtude cardeal dominante para uma criança de 7 anos seja a justiça. Então, a importância de respeitar a propriedade do outro, não é tudo meu, vou lá e pego. O professor Marins comentava, o adulto vai lá na faculdade e abre a gaveta do outro e pega a caneta. Por quê? Porque não aprendeu a respeitar, não aprendeu o conceito, a virtude básica da justiça. E em torno da virtude da justiça vão estar, por exemplo, a obediência, que é uma forma de respeitar a justiça, a quem se deve a autoridade, em primeiro lugar aos pais. Depois, tudo que respeita à ordem, é um aspecto importante da justiça. Se eu conservar a ordem, com o respeito que eu tenho aos demais, e é justo que seja assim, a sinceridade, da qual a Norma já falou bastante. Então, eu diria que até os 7 anos, talvez a virtude da justiça seja a virtude mais importante. Forma de fazê-los, eu vou só ler aqui, de repente, aqui umas frases, naquela ideia que o Rafael falou, do lema da semana, que a Soar Colégio, que eu estou representando aqui, o que faz justamente um método próximo ao que o Rafael estudou, fomento, e por isso fui visitar os colégios na Espanha, na Itália, em Varsóvia, para ver um pouquinho essas coisas. Então, alguns lemas que possam ajudar nesse sentido. Depois, no Fundamental 1, eu diria que o mais importante é educar o aluno na fortaleza, educar a pessoa na fortaleza. Então, que ela saiba a importância de sacrificar-se para conseguir alguma coisa. A coisa não vai chover do céu. Então, você vai aprendendo a fazer esforços, através do trabalho bem feito, como eu falei, de tantas outras coisas, o próprio esporte, a atividade esportiva, que o tema no retrasado aqui desses simpósios da Fundação, isso é importante. Então, educar a pessoa, então, que ela saiba perseverar nas coisas, que ela saiba ter paciência. Não, eu quero para já. É preciso educar que não é para já. Como já se falou aqui do exemplo, a responsabilidade. Então, são virtudes anexas à virtude da fortaleza, são muito importantes de educar aí. Dos 13 aos 15 anos, eu diria que o mais importante é educar a pessoa no autodomínio. É quando começa a aflorar toda a pessoa entrar na puberdade, ou na pré-puberdade, é importante ensinar ela a se dominar, ter autodomínio, temperança. E aqui entra uma série de outras virtudes anexas, que vão a sociabilidade, a sobriedade, o pudor e assim por diante. E eu diria que dos 16 aos 18 anos, no ensino médio, é importante a virtude da prudência, que a pessoa comece a aprender a relacionar as coisas e comece a se pautar pelos critérios que foi adquirido, pelo critério que foi adquirido. Mas é que também é muito importante, junto com a prudência, que a pessoa saiba auscultar o seu entorno, ela saiba responder ao seu entorno, isso faz parte da prudência, que ao mesmo tempo que não significa flexibilizar os valores, mas que ela tenha flexibilidade na forma de atuar. Não pode ser uma coisa rígida que ela não consiga se adaptar às coisas, não é a mesma coisa que camaleonismo, de abrir mão dos seus valores, não é a mesma coisa. Mas tendo valores, saber se adaptar ao entorno, e aí entram outras virtudes, como a audácia e assim por diante. Então, resumindo, todas as virtudes são importantes, mas do ponto de vista educativo, talvez no período pré-escola, centrar-se na justiça, no período do ensino fundamental 1, centrar-se na fortaleza, no fundamental 2, no autodomínio, e no ensino médio, na prudência. Obviamente, todas elas vão juntas, existe um princípio que diz Tomás de Aquino,
da conexão das virtudes. Quando eu puxo por uma, todas as outras crescem. A pessoa vai ser mais forte, ela vai ser capaz de ser mais justa e assim por diante. Resultado disso tudo, alegria. Uma pessoa que vai sendo capaz de ganhar esses valores, se pautar por ele, vai ser uma pessoa que tem uma alegria, que vai ter uma maturidade muito grande. Queria só ler para vocês algum desses lemas que o Rafael comentou, que não sabe se existem ainda, existem e são usados. Então, por exemplo, para uma criança do ensino fundamental 1, ao falar da ordem, um dos aspectos que se fala para ele, um lema pode ser: eu cuido do meu material escolar. Um pequeno lema: eu tenho meus livros encapados. É um pequeno aspecto, mas uma pessoa sabe fazer isso, cuidar do seu material, ela vai ser mais ordenada. Claro, isso não é adestramento, né? Não vou treinar a pessoa a cuidar do seu caderno, simplesmente, mas vou, através disso, transmitir um valor que ela possa ter. Generosidade: cuido do meu colégio, cumpro, sempre ajudo a quem precisa, cuido da minha cidade e assim por diante. Responsabilidade, sinceridade e fortaleza, que são trabalhadas juntos. Né? Digo sempre a verdade, reconheço as minhas falhas e retifico, sou valente, digo a verdade e assim por diante. Uma série de lemas aqui, tem uns 40, 50, não vou ler todo para não ser exaustivo, mas são aspectos importantes. Comentando desse lema, um amigo meu, que é juiz na cidade de Campinas, comentava, tem 6 filhos. Um dos filhos, o filho dele estava no Fundamental 1, tinha 9 anos, comentou com o pai que o lema daquela semana era sobre a fortaleza. E esse alinhamento escola-colégio, os pais sabem qual é o lema, porque eles recebem também, para também ajudar a educar no mesmo sentido. E esse filho de 9 anos estava junto com o pai quando estava trocando a fralda do mais novo, tinha 1 ano. O pai trocou a fralda do filho, a fralda descartável, e falou: filho, joga a fralda no lixo. E o filho estava chegando, obviamente. Ele falou: não. Daí o pai falou: não, olha, filho, isso é ser forte. Era Fortaleza, lembra daquele mês? Isso é ser forte, fazer o que precisa mesmo que a gente não gosta. E quando ele estava falando isso, entrou o filho abaixo, de 5 anos, de 6 anos, e pegou a conversa pela metade. Isso é fortaleza, isso vai fazer você mais forte. Então o filho mais novo, esses 6 anos, perguntou: ô pai, cheirar merda deixa a gente forte? Não é esse o aspecto, mas fazer o que é preciso fazer mesmo que não goste, isso sim faz a pessoa forte. E nessa idade, dos 8 a 10 anos, é importante formar as pessoas na fortaleza, formar uma pessoa na fortaleza. Tudo isso, resumindo e terminando, mais ou menos no tempo, tudo isso faz com que a pessoa vá sendo capaz de ser alegre, de ser madura e de administrar a própria liberdade, como falava o Rafael, e a gente acaba terminando da mesma forma. Um dos colégios que eu citei lá na Espanha, não que o Rafael estudou, mas um outro, Tarramar, o diretor me comentava o seguinte, comentava justamente sobre isso, falando sobre a liberdade, de como ensinar a administrar a própria liberdade. E ele contou uma história. Um tempo atrás, um pai veio matricular com o seu filho e me contou a seguinte história: como ele chegou ao colégio. Que ele estava num trem, esses trens de alta velocidade na Espanha, que são vagões intercomunicáveis, e estava uma excursão de alunos do colégio, todo mundo vestido com o uniforme do colégio, portanto ele localizou o colégio. E os alunos ficaram no vagão, não coube todo mundo no vagão, estava o professor, e 2 deles foram para o vagão seguinte. Estavam lá os 2 alunos no vagão sozinhos, essa pessoa estava no banco ao lado, e daí começou a passar na televisãozinha do trem, um filme que não era muito conveniente, né? Umas cenas meio inconvenientes. É que aqueles 2 alunos simplesmente se ligaram à TV e começaram a conversar com eles entre si. E aquela pessoa, aquele pai chamou a atenção. Um moleque de 14 anos que desliga a televisão, que está passando uma cena que não tem nada a ver, esse cara tem uma coisa na cabeça. Ele podia ter falado: agora que eu estou o professor aqui, que estava no outro vagão, agora sim vou assistir um vídeo aqui.
Então, esse saber administrar a própria liberdade é o que a gente quer que as pessoas cheguem a ser capazes de se determinar a uma finalidade e consigam atingi-la, porque tem valores e, portanto, são mais livres. Obrigado. Falar com o professor Rafael Balesteiro. Vamos lá. Muito obrigado, professor Marisa. Eu estava me perguntando por que eu fui convidado a falar com uma plateia aqui de pessoas especialmente ligadas à pedagogia, educação, quando eu sou um dentista, né, que está trabalhando na universidade, né, ensinando uma disciplina como essa de materiais dentários, né? E na realidade, eu acho que eu posso contribuir com essa plateia. Pensei em como que eu poderia contribuir, dando o meu testemunho sobre como influenciou na minha vida uma educação alicerçada em valores que eu acho que eu recebi. Aí, por isso que eu pensei na minha apresentação, a apresentação que eu coloquei aquelas palavras assim para dizer quem sou eu, a importância que teve eu ter estudado num colégio chamado El Prado, em Madrid. Acho que já todo mundo percebeu meu sotaque, né? Tem que dizer, não dá para esconder, porque todo mundo fica se perguntando depois, né? Eu nasci na Espanha, estudei nesse colégio e o outro dia eu falei, eu vou experimentar ver o que acontece se eu coloco no Google Colégio El Prado, e apareceu ele em primeiro lugar. Aí deu para matar uma saudade do meu colégio, né? Que cara tem hoje o meu colégio. Eu sei que hoje ele está fazendo parte de uma rede de ensino muito conceituada na Espanha, né? Dessa rede de colégios de fomento de ensino que tem lá na Espanha, que tem a sua fama e tal. Bom, eu pensava assim, como contar a importância que teve para mim a educação que eu recebi no colégio, né? Porque acho que isso aí tem mais interesse para as pessoas que estão dando aula no ensino fundamental. Quando eu falo colégio, é ensino fundamental e ensino médio, né? E eu pensava assim, hoje em dia, de vez em quando eu fico meio chateado quando ouço comentar pessoas que se referem às técnicas de ensino e técnicas de educação, começam a comentar com uma certa, assim, com um certo descaso, né, aquela educação que eles chamam de tradicional. Que, como é tradicional, eu tenho 54 anos, né, eu devo ter recebido essa educação tradicional, que eles estão desfazendo dela, tanto assim. Digo, talvez não tenha sido muito boa. Eles dizem o que consiste a educação tradicional, que eles acham, os pedagogos acham que não serve. Dizem, consiste em que tem bem definidos os papéis. O professor, ele tem que lecionar. Ele se dedica a falar sobre o assunto, ele vai ensinando fórmulas, ele vai ensinando fatos, e que se supõe que os alunos devem memorizar. E no ensino tradicional, o aluno fica sentado, passivo, sem ter outra coisa para fazer, a não ser procurar anotar e decorar aquelas coisas que o professor vai falando. Toma anotações, volta para casa e tenta estudar no livro texto, junto com aquelas anotações,
o professor depois vai fazer para ele algum teste para testar se ele memorizou ou não memorizou. E hoje esse tipo de ensino parece que está meio que demonizado, né? Diz, puxa, não serve porque as pessoas que estão envolvidas dentro desse modo de aprender não aprendem coisas significativas, né? Parece que está meio desprestigiado. Seria completamente diferente o modo de ensinar de um treinador, né? E às vezes você faz esse contraste, né? Quando é um treinador e não um professor, o treinador está lá para demonstrar como se fazem as coisas e procurar que as pessoas que estão aprendendo se exercitem, repitam uma vez e outra. Vamos supor um treinador de futebol repete uma vez e outra aqueles procedimentos que vão sendo ensinados, ele interage até com os outros alunos e os alunos ensinam uns aos outros, né? E isso se vê de uma maneira muito positiva, mas eu acho gozado que essas coisas se contraponham entre o ensino tradicional e o ensino que diríamos assim seria o ensino que se tenta dar atualmente, mas que a gente sabe que atualmente há algum problema com o ensino, porque há uma falência no ensino. E o meu testemunho está muito ligado com o que eu estou vendo hoje com os alunos aos quais tento dar aula na universidade. Eu dou aula para os alunos do primeiro e segundo ano. São pessoas que estão ao redor de, bom, devem ter seus 20 anos, né? Em média, não tem muito mais nem muito menos do que 20 anos. E eu tenho verdadeiras dificuldades para dar aulas para esses alunos. Era o que estava falando, eu vi assim em parte retratado quando o professor Marins falava esse assunto de que eles, em certo momento, se levantam perentoriamente porque não conseguem aguentar na sala de aula sem comer depois de 20 minutos. Né? 20 minutos entram na sala de aula e 20 minutos depois precisam se levantar para comer. Eles não conseguiram se preparar para entrar na sala de aula, eles sabem que a aula vai das 2 às 5. Às 2h30, eles levantam e dizem, mas você não podia ficar esperando um pouquinho mais? Eles dizem, não, professor, eu preciso ir no banheiro. Mas não daria para ter ido no banheiro antes? Não daria para ter comido antes? Porque depois de 15 minutos não conseguem mais. Tem os alunos que chegam na aula e você percebe que depois de 10 minutos, eles não é que eles estejam prestando atenção e de repente eles prestam atenção e o sono esse invade de tom péssimo, né? Não. É assim, eles chegam na sala de aula e eles fazem assim. Se ajeitam na carteira e parece que eles estão dizendo assim, olha, o senhor pode ir falando, que eu vou ouvindo, mas daqui a pouquinho, evidentemente, eles estão dormindo, outros ficam assim babando. Sabe, é uma coisa incrível. Outro dia, eu estou dando aula agora para uma turma, que é a turma, nós temos normalmente turmas de 90 alunos, mais ou menos, no diurno, né? E eu estou dando aula para uma turma que não passou. Uma turma que foi feita uma turma extra, com 33 alunos ficaram. Não é que nós tiramos carrascos, né? Mas desta vez ficaram 33. E como não vão caber nas próximas turmas, porque não temos lugar na sala de aula, nos laboratórios, houve que fazer uma turma especial com aqueles que reprovaram, para ver se conseguem ter mais uma chance, né? Então, é uma turma um pouco especial. Eu tive que dar, outro dia, uma chamada de atenção. Digo, gente, eu acho que assim vai continuar não dando certo. Porque se vocês continuam vindo na aula para dormir, se vocês continuam vindo na aula e não conseguem se concentrar, aí eu me pergunto, onde falhou a formação deles? Onde falhou a formação deles? Eu acho que falhou a formação no colégio. Eles chegaram, eles não tinham aquilo que eu recebi naquele colégio. E aí eu agora começo a retomar. O que eu tive naquele colégio? Eu ficava sentado, anotando,
tentando decorar, eu ia estudar em casa, repetia o que me perguntavam nas provas, é verdade, fazia tudo isso, mas eu tenho certeza que aquele corpo de professores, eles estavam tentando me ensinar uma coisa muito mais importante do que os conteúdos, ou que muito mais importante do que as informações que estavam me passando. E aí comecei a me lembrar, disse, bom, o que tem a ver com os valores? Bom, primeira coisa, eu acho que eles me ensinaram uma coisa que eu diria assim, valores básicos. Valores básicos. Que eram esses valores que estão sendo comentados aqui, né? Valores, eu tentei fazer um relacionamento aqui, né? Desses valores básicos, por exemplo, falar a verdade, por exemplo, cumprir as promessas e as obrigações, respeitar e apreciar os outros, especialmente as autoridades, né? Por incrível que pareça, né? A cortesia, a educação, para saber viver em sociedade, o cuidado, o respeito pelos instrumentos de trabalho, também me ensinavam isso aí que tinha que ter, respeito às coisas alheias, o desejo efetivo de ajudar os outros, um espírito colaborativo, saber escutar, saber falar, saber dosar o quanto escutar e o quanto falar quando se trabalha em grupo. São coisas que somente se podem ir aprendendo com o exercício, exatamente aquela coisa positiva que se diz do treinador. E eu tenho certeza que eles, enquanto me ensinavam matemática, artes, física, biologia, na realidade estavam preocupados de transmitir tudo isso. Por que eu sei que eles estavam preocupados? Porque naquele colégio havia uma coisa muito curiosa, que eu não sei se existem outros. Na verdade, eu vivi só nesse colégio, então, e faz muitos anos, não sei se continua exatamente igual, mas eu acho que deve continuar. Toda segunda-feira, não importa qual fosse o professor, que fosse o professor da primeira aula, você vê que eles tinham combinado isso nas reuniões deles, né? Essas reuniões que chamam de coordenação pedagógica, essas coisas assim, eles deviam ter combinado, né? Que iam colocar um lema, um mote para a semana, né? Esses lemas eram muito variados, mas assim, o que eu lembro era por exemplo, dizer a verdade. E aí o professor começava a aula dele, em 15 minutos dava uma pequena palestrinha explicando o que significava aquele assunto de dizer a verdade e por que tinha que dizer a verdade. E aquilo lá ficava escrito na parte de cima do quadro negro, e durante a semana, sempre que aparecia alguma oportunidade, era porque perguntou alguma coisa que aconteceu no recreio, o que foi que aconteceu? Olha, você está vendo aqui, dizer a verdade. Tinha que dizer a verdade. As crianças todas estavam sabiam o que significava aquela frase, e sempre se fazia uma referência. Podia ser quem é pontual chega antes, né? Comprometer-se a ser leal, e aí então explicava o que era a lealdade. Faz aos outros aquilo que queiras que te façam a ti. E então todas essas coisas os professores estavam atentos a ver as situações em que esses valores poderiam ser destacados ao longo da semana. Então, aquilo lá realmente ia gravando. Mas eu tenho certeza que eles não somente colocavam em jogo esses valores, digamos assim, básicos. Eu acho que havia outros valores que são também instrumentais, né? Valores instrumentais. Por exemplo, a capacidade de observação, né? Por exemplo, a capacidade de atenção, ter foco naquilo que está se fazendo. Então, eu não acho tão ruim que o aluno fique sentado, tentando prestar atenção, nem que seja para uma aula ruim. Às vezes as aulas eram ruins, eram chatas, outras vezes não eram mais entretidas, mas eu lembro que, bom, não sei, eu devo ser um cara um pouco estranho, porque eu me distraía durante a aula, era digamos, com a internet que tinha na época. Hoje a gente vê os nossos alunos que vêm com um netbook, alguma coisa assim, você não sabe o que eles estão fazendo. Outro dia, durante um seminário, eu dei assim uma cutucadinha numa aluna que estava com o telefone, olhando assim, e eu falei, por favor, né? Você está, né? Claro, eu estava dando a impressão, disse, não, professor. Aí virou assim e disse, não, estou anotando. Disse, você está conseguindo anotar no telefone? É incrível. Mas você consegue anotar com a velocidade que as pessoas estão falando? Mas ela, de fato, estava anotando, né? Eu tive que
dá o braço a torcer. Mas eu, naquela época, eu me distraía nas aulas ruins. Eu gostava, tinha um dicionário ilustrado. Então, eu não tinha, na época, netbook, mas eu podia abrir o dicionário e me divertir, me distrair, porque qualquer professor que perguntasse, era algo bem visto, dizer que você estava consultando alguma palavra que ele tivesse dito no dicionário. Né? Mas eu estava, na realidade, vendo as figurinhas do dicionário ilustrado, e aquilo, né, é o jeito de me distrair nas aulas assim, mais chatas. É uma coisa... Bom, mas eu vou continuar, assim, relacionando aqueles valores que eu chamaria de instrumentais, né? Suportar as dificuldades, ficar sentado na cadeira, ouvindo uma aula chata, né? É necessário suportar o calor e o frio, um esforço prolongado para conseguir objetivos de valor. Eu digo, hoje, quanto isso me ajuda no meu trabalho profissional? Tem gente que fica abismada, os alunos que eu oriento hoje na pós-graduação, com as discussões que temos sobre os dados das experiências que realizamos no nosso laboratório. Tanto é que outro dia um professor, ele às vezes faz essas reuniões, né, elas se prolongam e não se acabam, porque quando elas estão se prolongando, que começam a aparecer realmente os frutos e se vê a luz daqueles dados. Aí o professor falava disso, cumpre-se mais uma vez a realidade de que é necessário torturar os dados para que eles digam o que estavam escondendo. Né? Tem que torturar os dados da experiência, você tem que olhar eles por um lado e por outro. Só que o trabalho de torturar os dados é torturante também, porque nos tortura nós mesmos. Nós temos que fazer um esforço muito grande para ficar torturando os dados durante horas. E hoje os alunos que chegam não têm essa capacidade, porque depois de 10 minutos que eles fizeram a provinha do dia, eles precisam de mais um intervalo de 15 minutos, né, para conseguir encarar a próxima parte da aula, seja ela no formato que você queira fazer a aula. Podem ser grupos cruzados, podem ser aula expositiva, pode ser o que você quiser. Depois de 15 minutos é impossível que eles consigam fazer alguma outra coisa, porque eles não têm capacidade. E aí que eu queria chegar, que a educação baseada nesses valores, né, que eu poderia elencar até outros, né, a pontualidade, o saber seguir regras, a ordem, o planejamento, são todos instrumentos que você termina dando para os seus alunos para que eles possam optar, porque eles não vão poder optar se não tiverem esses instrumentos. Eu sei o que vai acontecer na próxima aula. Na próxima aula eu vou ver os alunos se levantando, indo para comer na lanchonete, indo para o banheiro, outros estão dormindo. Não adiantou nada eu ter dado aquela aula, na última, assim, 2 aulas atrás, eu me queixei. Todos eles ficaram sentidos, porque eles estão, de fato, apreciando o esforço que estou fazendo para que eles não adiem a sua formatura 1 ano, né? Dando de novo para eles uma matéria para ver se desta vez eles conseguem passar. Mas eles não conseguem. Na última aula era uma roda, 30 alunos tentando ler um texto, ensinando para eles como é que tem que ler um texto universitário, fazendo correlações, se perguntando sobre as coisas que estão. Se aqui na frente você não entendeu alguma coisa, como é que você poderia consultar o texto para trás para poder resolver? Porque eles também não sabem fazer isso. E quando estou falando assim, depois de meia hora, se diz 20 minutos em silêncio. É muito difícil eles ficarem 20 minutos em silêncio, cada um lendo o seu texto. E daqui a pouquinho tinha 2 que estavam assim dormindo, descaradamente. Depois de ter feito, não tem jeito, eles não têm opção. E sabe por que não tem opção? Porque não se lhes deu essa ferramenta. Eu sei eles não têm liberdade. E aí a grande coisa, e com isso eu queria terminar, né? Eu queria dizer, educar em valores é educar para a liberdade. É para que as pessoas tenham a opção de dizer, se eu quiser, eu presto atenção. E se eu não quiser, não presto atenção. Mas se você não dá aquele instrumento, ele somente vai ter uma opção: sair para comer, perentoriamente. O outro dia, na última aula,
Eu me lembro, quando o professor Martins falou aquilo, eu lembrei, do meu lado tinha uma aluna, que depois quando ela voltou de comer, eu falei, olha, acho que você tinha que se chamar de Pimentinha. Porque na hora que eu falei, olha, acho que não compensa dar um intervalo, porque se dermos um intervalo agora, estamos já tão perto do final, que ninguém vai voltar, já não vale a pena. O intervalo é quase o tempo para você voltar e ficar mais 10 minutos, não vale a pena, né? Então vamos continuar até o final. Aí ela falou assim, não, eu vou sair daqui, não aguento mais, vou comer. Exatamente isso aí, vou comer. Ela, infelizmente, não tem opção, não tem autonomia. Almoçou, são as 4 da tarde, a aula começou às 2, e ela é absolutamente, é previsível o que ela vai fazer. Ela não tem opção, porque eu acho que não percebeu esse modo de educação que liberta, que dá asas, que permite as pessoas tomarem decisões, né? E não fazer com que, o primeiro desejo que surge, a primeira necessidade fisiológica, tome a decisão por eles. Esse é o meu testemunho. Isso vale a pena, vocês que estão no colégio, dotar os seus alunos desse conjunto de valores, tanto dos valores básicos, que também poderia dizer que são libertadores, como esses valores que eu digo que são instrumentais, que às vezes a pessoa pode achar que não sejam muito importantes. Bom, gente, olha aqui, tivemos aqui então a apresentação do professor do Rafael Ballester. O que eu queria comentar com vocês, vejam que coisa mais interessante isso que ele acabou, de falar conosco. Veja se está ouvindo bem lá. Que ele acabou de falar conosco, sobre a liberdade, educar para a liberdade. Agora, é muito interessante a gente entender isso, quer dizer, liberdade não é você fazer o que você quer, é fazer o que você realmente quer, e não você ser dominado por urgências, vamos chamar assim. E é isso que ele exatamente falou, quer dizer, a pessoa, ela quer prestar atenção, mas ela não consegue, ou seja, ela não é livre, ela não trabalha essa sua liberdade, ela não foi educada, por exemplo, ela quer ficar sentada, mas ela não aguenta dominar o sono, ela não aguenta conversar com, vamos dizer assim, com algumas pessoas, ouvir uma pessoa chata, prestar atenção numa coisa, sabe, ela não tem essa liberdade, ela não aguenta, ela não consegue, quer dizer, ela não tem o domínio, ou seja, domínio bem de dominos, ela não é, essa pessoa não é senhora dos próprios desejos. Isso que é muito interessante. Então, gente, quando nós discutimos, essa coisa da educação alicerçada em valores, neste mês aqui de outubro, o que a gente ainda tem o Robert Wong em seguida, no dia 31, porque este mês teve 5 sextas-feiras, o que eu queria chamar a atenção de vocês aí que estão acompanhando e de vocês que vão assistir depois, porque esta palestra fica, aí no mesmo endereço durante algum tempo, para que as pessoas que não pudessem ter assistido agora possam assistir depois. O importante é isso, é a gente entender que tem um estudo, gente, que mostra que os melhores empregos em 2012 não existiam em 2004, só para vocês terem uma ideia, Os 10 melhores empregos de 2012 não existiam em 2004. Então, a profissão praticamente não existia, Então, vocês vejam o quanto é importante você, em vez de dar dados, você trabalhar com valores em que você forme a pessoa, você dê a ela instrumentos para que ela possa enfrentar
esses desafios de mudança, enfim, que ela possa fazer o que ela queira, né? Dani, tem alguma pessoa aí no chat, alguma coisa? Não, então eu queria mais uma vez agradecer vocês, né, vocês que participaram, pedir desculpas aí pelos nossos pequenos transtornos de mudança de computador que tivemos no começo e convidá-los para próximo dia 31 a apresentação do professor Robert Wong, um grande caçador de talentos, como a gente diz, né? Ele é de origem chinesa, né? Então é uma pessoa assim que tem muito a nos ensinar, uma sabedoria muito grande. Um abraço, gente, sucesso, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.